necessário também este cuidado. Nós não podemos facilitar demais, não podemos baixar a guarda, mas vamos vencendo dia após dia. Domingo tivemos um grande culto aqui, foi uma emoção, uma bênção de Deus. E hoje, claro, estamos em período reduzido, mas essa live, ela fica na nossa página, fica lá também no nosso YouTube, e é incrível que durante a semana muitos irmãos assistem e acompanham a palavra do Senhor. Capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios, por gentileza. Você que trouxe a sua Bíblia, sentado como estamos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós temos aí poucos minutos, em torno de 30 minutos, mas queremos fazer um resumo para não pararmos no nosso propósito, que é a primeira epístola aos Coríntios. Capítulo 9, verso 1. Quem achou? Amém? A epígrafe do texto diz o seguinte: a liberdade e os direitos dos apóstolos. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos de Cristo e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos esse direito? Ou melhor, não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, de ser participante. Verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimentos algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Amém? Vamos para a segunda parte, vamos continuar lendo o verso 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo,
para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? É uma leitura extensa, né, meus irmãos? São 27 versículos, e geralmente num culto você não vê muito isso, né? Hoje as pessoas lerem um capítulo inteiro da Bíblia. Por isso que este culto é chamado, não diferente dos demais, esse culto é chamado culto da palavra, porque nós temos nesta reunião de terça-feira valorizado a palavra de Deus, temos dado prioridade à palavra de Deus e temos pregado a palavra nas terças-feiras com tranquilidade, sem pressa, não querendo de forma alguma ser pesado aos irmãos, mas pregando para que haja edificação do corpo de Cristo. Meus amados irmãos, no capítulo anterior desta epístola, nós vimos aqui, falamos acerca da liberdade cristã. E nós aprendemos algo muito interessante, que a nossa vida cristã, a nossa ética cristã, ela não é baseada no direito nosso, mas no amor. Nós aprendemos que muitas coisas nós não praticamos, temos liberdade para fazê-lo, mas não fizemos por amor à igreja, por amor aos irmãos, por amor ao ministério, por amor àquelas pessoas que convivem conosco. E no capítulo 8 eu citei aqui o exemplo dele, o apóstolo Paulo, que mesmo sabendo, e a ênfase, o ápice do capítulo 8, que nós vimos aqui, era a carne sacrificada aos ídolos, quando Paulo disse que para ele não havia problema nenhum em comer aquela carne, mas ele, por amor, escute só, por amor, pensando no outro, pensando no irmão, pensando nos seus colegas de ministério, Paulo disse: eu não vejo mal nenhum nisso, eu tenho liberdade para fazê-lo, mas ele disse o seguinte: se eu comer esta carne, vai escandalizar os meus irmãos, então, por amor, entenda isso, ele diz: eu vou me abster. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela é muito mais por amor do que por direito. Por direito, às vezes nós podemos fazer, podemos tomar decisões, podemos, dizer o que pensamos. Tem pessoas que batem no peito e dizem: não, eu sou assim, eu penso assim, eu tenho direito, então por isso que eu falo. Mas a Bíblia nos provou no capítulo 8 que a vida cristã não é baseada no direito, mas no amor. Tem muita coisa que a gente sofre por amor, tem muita coisa que a gente sofre
de boca fechada, né, para não pecar por amor ao irmão, amor à irmã, né? E uma dos exemplos, teríamos muitos aqui, mas um dos exemplos que mexe comigo é aquela caminhada de Abraão e Isaac, não é? Onde o menino vai caminhando sem saber, e o pai não diz nada, o pai fica quieto. Ele poderia ter dito, quando o menino perguntou: pai, tem lenha, tem fogo, tem a faca, o cutelo aqui, mas onde está o cordeiro? O pai poderia responder: o cordeiro é você, é tu que eu vou matar. Mas Abraão olhou para o filho e ele respondeu com amor, mesmo sabendo que era o filho, não é, o protagonista daquela cena, o protagonista daquela ação, daquele momento. Ele diz: o Senhor proverá. E que Deus nos dê esta capacidade, irmãos, de viver a fé cristã, viver entre irmãos, não por direitos, mas por amor. Viver por amor, poder olhar para o próximo, olhar para alguém e dizer assim. E a gente que é pastor, a gente enfrenta muito isso. Às vezes as pessoas vêm pressionar o pastor, pressionar o líder: pastor, tem que fazer isso, pastor, tem que chamar o fulano, pastor, tem que isso. E a gente vai para a questão da palavra, para a questão da Bíblia, e às vezes não é bem compreendido. Às vezes alguém diz: não, mas o pastor não fez nada. Irmãos, é o amor que tem que nos mover, é o amor, é a equidade, é a sabedoria. É por isso que Salomão, quando ele assume o trono, ele diz o seguinte: Senhor, dá-me sabedoria para julgar. Então aprenda isso, a fé cristã, a ética cristã, irmãos, a nossa ética ministerial, ela está alicerçada no amor. Se você não ama, você nunca conseguirá conviver no ministério, no hall de membros de uma igreja. Você precisa amar mais, amar o seu irmão, renunciar, não é? Às vezes abrir mão de coisas que a gente acha que por regra, que por tempo, é direito nosso, né? Mas não é, nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. E quem entende esse processo, irmão, é abençoado. Quem entende esse processo tem paz no coração. Não fui eu, não sou eu, não aconteceu comigo, mas eu continuo fiel, amando a minha igreja e amando aqueles que estão comigo nesta batalha. Glória a Deus. Paulo está agora no capítulo 9. E Paulo, irmãos, vai começar fazendo uma defesa. Preste atenção. Paulo vai defender o seu ministério. E a verdade aqui não é usada a palavra ministério, né? É usada a palavra apóstolo. A palavra apóstolo no grego quer dizer enviado. É alguém que é enviado, né? É um missionário. Não existe na Bíblia a palavra missionário, nem missões. Mas o que mais se aproxima de um missionário é o apostolado, é o apóstolo, não é? Apóstolos, do grego, aquele que vai. Paulo é um apóstolo da igreja, é um homem que é enviado com uma missão, ele tem uma missão. Eu gosto demais de Paulo, porque ele tem uma convicção, irmãos, ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é amoroso. Ele é alguém que tem os pés no chão, mas tem amor no coração. Ele é diferente de Pedro, que é um homem de Deus, mas é um homem de duras palavras. Pedro talvez não sobreviveria hoje, neste mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, mundo dos mimimis, dos dodóis, né? Se Pedro pregasse hoje, certamente esvaziaria a igreja, as pessoas não viriam, por causa do jeito, Pedro, da sua personalidade. Paulo já é alguém mais centrado, mais controlado, né? E ele usa muito, e nesta questão aqui, porque quando ele escreve essa carta, eu já falei aqui, ele não está mais em Corinto, ele está em Éfeso, ele está com a janela aberta em Éfeso, e está escrevendo, respondendo aquela irmãzinha lá, que visitou
Ele em Éfeso. A irmã Cloe chegou lá e abriu o verbo, né? Na verdade não foi, ela não fez uma denúncia, assim, uma fofoca, mas ela foi lá dizer: pastor, não é apóstolo, eu estou preocupada com a nossa igreja. Então está acontecendo assim, 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 assim. E Paulo vai falando isso até o capítulo 8. Agora vejam os irmãos que ainda, irmãos, depois da sua partida, ainda há questionamentos acerca do seu apostolado. Por quê? Alguns coríntios questionaram a autoridade e os direitos de Paulo como apóstolo. Sabe por quê? E é por esta razão que Paulo agora vai exibir as suas credenciais. Eu não sei se os irmãos contaram aí quantos pontos de interrogações tem aí nesse capítulo. Tem bastante, né? Vocês viram aí? Tem bastante, né? Parece que Paulo está dizendo assim: vocês estão me questionando, então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, porque eu não vi Jesus, né? Vocês estão dizendo porque havia uma regra para ser apóstolo, você tinha que ter visto, teria que ter convivido com Jesus, ou teria que ter visto ele depois da ressurreição. E Paulo agora, aí o que acontecia? O pessoal não aceitava, o pessoal achava: não, ele não andou com Jesus, nós não temos foto com ele junto com Jesus, nós não temos selfie, eu não tenho nenhuma selfie com Paulo, talvez os obreiros poderiam dizer, né? Não tem nenhuma selfie com ele, com Jesus, ele não é. E agora ele quer dar uma quer ser apóstolo. E Paulo se defende, ele diz: não, gente, espera aí, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu estava lá no caminho de Damasco e eu vi Jesus. Eu tive um encontro com ele. Interessante, né, irmão? Aqui tem uma lição para nós. Todos nós somos passivos de contestação. Você não pensa que você não é contestado, você é contestado por alguém. Você é contestado pela posição que você tem às vezes na igreja. Você é contestado às vezes pela tua família. Alguém diz assim: mas ela não podia estar naquela igreja, ele não podia estar lá. Não, ele não podia ser o líder da banda, não podia ser o líder do jovem, não podia ser o líder do coral, não podia ser o pastor da igreja. Não, então contestações, irmãos, sempre vão existir. E Paulo, ele surge, claro que é um homem que chama atenção, porque é um homem culto, é um homem que tem conhecimento, que tem profundidade, é um homem que Paulo foge do contexto dessa igreja primitiva, que era uma igreja praticamente baseada e fundamentada por leigos, por pessoas comuns do povo, a grande maioria pobres, que repartiam o que tinham, né, para matar a fome uns dos outros. Aí de repente nesse contexto, olhe para mim aqui, vem lá um pescador, vem lá, né, uns camarada que rude, ignorante no falar, pavio curto, sem muita cultura. Aí surge no meio deles um doutor, surge no meio deles um intelectual, praticamente um filósofo grego. Aqui eu vejo, irmãos, o poder do Espírito de Deus para usar a capacidade humana como arma poderosa nas mãos dele para pregar o Evangelho. Porque anos atrás havia-se uma visão, uma cultura de que o Evangelho é só para os pobres. É claro que Jesus veio para os pobres, para os necessitados. Mas eu conheço gente rica, irmãos, que é mais pobre que eu e você. Pobre de espírito, pobre na alma. Não é? Pessoas que se suicidam com milhões no banco. Jesus veio para esses também. E é isso que ele faz com o apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com ele. E agora Paulo,
começa o capítulo 9, você está com a Bíblia aberta aí? Ele começa o capítulo 9 se defendendo. Ele já começa te perguntando: eu não sou apóstolo. Ei, eu não sou apóstolo. Olha aí na sua Bíblia. Eu não sou livre. Eu não vi Jesus Cristo. Não sois vós a minha obra no Senhor? Sabe o que Paulo estava falando para a igreja aqui, irmãos? Estava dizendo para eles: gente, qualquer um pode me contestar, menos vocês. Vocês são meus filhos. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem do que eu abri mão. Porque Paulo não tinha trabalhado só em Corinto, ele trabalhou em Tessalônica, trabalhou em Éfeso. Mas ele está dizendo para a igreja: eu até aceito que os apóstolos me contestem, mas vocês não. Vocês são a minha obra. Vocês são o selo do apostolado. O que Paulo estava dizendo? Essa igreja é a evidência de que eu sou um apóstolo. Há uma evidência, vocês são a evidência. E aqui vem um negócio interessante, irmão. Não existe pastor sem igreja. Você é pastor porque cuida de uma igreja, ou porque cuidou de uma igreja. É isso que ele está dizendo para Corinto: vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são a credencial. Quando alguém diz para mim, escute bem, eu vou interpretar para você. Vou usar a hermenêutica aqui. Paulo está dizendo: quando alguém me contesta, os apóstolos dizem para mim: tu não é apóstolo, tu não podia ser apóstolo. Sabe o que eu digo para eles? Eu digo: olha para Corinto, olha para a igreja, olha para o meu trabalho, olha para aquele povo lá, difícil, complicado, não é? Cheio, como nós estudamos isso aqui, uma igreja problemática, mas Paulo diz para eles: vocês não podem me contestar, vocês são meus filhos, eu gerei a maioria aqui. Interessante, eu estive na posse de um pastor, agora, bem próximo aqui, do nosso estado. Como secretário da convenção, eu estou fazendo algumas posses, e eu achei interessante que naquela igreja, irmão, a maioria dos membros, quem ganhou para Jesus foi o pastor da igreja. Foi aquele pastor. Ele apresentou: esse aqui é meu vice-presidente, esse aqui eu ganhei, falei de Jesus para ele, Jesus salvou ele, eu consagrei, é o meu vice. Esse segundo aqui também. Todos os obreiros, aquele ali, ele ia citando. A maioria da igreja foi ele mesmo que ganhou, porque ele chegou, era um campo missionário. Então isso era algo normal nesse tempo de Paulo, não é como hoje. Há uma diferença, irmão. Por isso que eu digo, há uma diferença entre pastor de igreja e missionário. Pastor que assume uma igreja é um desafio missionário, porque há almas. Mas é diferente o pastor que assume uma igreja e ele recebe lá o João, o Pedro, que foram batizados, foram levados ao evangelho pelo pastor lá de 1960. Ele recebe a Maria, recebe outro de um pastor de 1970, aí vai indo. Ele recebe vários filhos de vários pastores. Ele assume uma igreja. É diferente de um pastor como Paulo, um missionário que vai para o campo e lá não tem ninguém, e ele chega numa cidade, como ele mesmo diz em Romanos 15, ele diz: e desta maneira tenho me esforçado para levar o evangelho onde Cristo ainda não for anunciado, para mim não edificar sobre fundamento alheio. Paulo diz: eu não quero colocar a igreja onde já tem. Já há um fundamento lá, eu não vou colocar outro. Se já tem uma igreja lá, para que eu vou lá fazer missão? Aí não é missão, já tem o evangelho lá. E às vezes alguém diz assim: não, esses dias eu recebi uma ligação de alguém: pastor, nós estamos indo para Pelotas aí, fazer um trabalho missionário aí em Pelotas. Eu disse: olha, irmãos, você pode até vir evangelizar nossa cidade, pregar o evangelho, mas missão não. Trabalho missionário aqui em Pelotas, isso aí já começou, já tem mais de 100 anos aqui que o trabalho missionário começou, então já tem. Eu estou aqui,
né? Tem 500 pastores aqui de tudo que é ministério. Agora, se você está vindo fazer uma cruzada evangelística, falar de Jesus, ganhar almas, glória a Deus. Não deixa de ser uma obra missionária, né? Mas não é missões. Missões, Romanos 15, 20, anota aí. É você ir lá num lugar, não tem ninguém. Pastor, estou indo para a Amazônia, lá para uma aldeia, só tem índio, canibal. Não tem nada lá, pastor. Nem crucifixo, nem a igreja católica chegou. Você é um missionário. Você é um missionário, você é um apóstolo, você é um enviado. O Brasil está lotado aí, né? A gente liga a televisão, é apóstolo, é bispo, quase Deus. Agora daqui a pouco vai ter o semideus. O irmão, o que tu é? Não, surgiu uma igreja agora aí, é reverendo, parece que, né? Não, pastor é pouco para mim. Pastor, não, eu quero ser bispo. Não, bispo não, eu quero ser apóstolo. É claro que a Bíblia fala de bispo, de apóstolo, mas a melhor coisa, irmão, é nós ser servo. Então Paulo se defende, ele diz: gente, eu sou apóstolo. E aí ele começa aqui no verso 3, essa é a minha defesa para com os que me condenam. E outra coisa que Paulo vai falar aqui, irmãos, que hoje é uma polêmica no nosso meio, é a questão financeira, do seu sustento. Ele fala para a igreja: gente, assim, ó, eu tenho o direito de ser sustentado por vocês, porque eu vivo do Evangelho, eu prego o Evangelho, eu me dedico ao Evangelho. Irmão, não há, hoje as pessoas batem muito nessa questão, né? Que pastor, todo pastor, as pessoas já começam assim: todo pastor é malandro, todo pastor é sem vergonha. Irmão, todo pastor tem salário, e tem que ter um salário. E eu sou da interpretação que não é só um pastor de matriz que tem que ter salário. Eu, na minha concepção, e ainda um dia talvez nós vamos chegar nesse nível, que todo pastor, seja lá da pequena congregação, receba um salário para se dedicar exclusivamente àquela igreja, para abrir a igreja de manhã, para visitar as pessoas, dar assistência espiritual, pregar o Evangelho. Paulo defende aqui esta questão, e ele chega a dizer para a igreja o seguinte: você sabe que é um direito meu, a igreja, Paulo diz, me sustentar. Irmãos, eu conheço a Assembleia de Deus em todo o Rio Grande do Sul, e uma parte do Brasil todo, e eu vou dizer para os irmãos, nós temos pastores aqui no interior do nosso estado, igrejas pequenas, pouca gente, eles estão lá, eles são quase um missionário, eles vivem com dificuldade. Nós temos pastores já bem mais velhos, alguns já se encaminhando para a jubilação, que já construíram uma vida inteira, alguns militares, Deus os chamou, né? Outros já eram aposentados. Nós temos pastores, eu estou falando do Rio Grande do Sul, que eram empresários, grandes empresários, fortes, mas um dia Jesus chamou, eram funcionários de altas empresas, homens com nível superior, que já tinham uma vida abençoada, e pasmem vocês, acreditem se vocês quiserem, grande parte, irmão, renunciou à sua vida. Eu lembro-me do meu pai, ele tinha uma empresa em Porto Alegre, ele tinha uns 50 funcionários, meu pai ganhava muito dinheiro. Na época, eu não sei se era cruzeiro ou era cruzado, mas ele ganhava em torno de 200 mil por mês. E quando Deus chamou ele para o ministério, irmão, ele largou tudo aquilo, os funcionários, ganhava 200 mil por mês, pegou eu, minhas duas irmãs, meu irmão que a gente fala irmão de adotivo, né? Nós quatro, nossa família,
numa Brasília que ele tinha, e largou tudo, irmãos, e foi fazer a obra de Deus. Para ganhar, era em mios, né, naquele tempo, ganhava 200, foi ganhar 30 pila. A gente passou muito tempo comendo mandioca com laranja. Me lembro que a gente enterrava a mandioca na areia, porque ensinaram que ela não estragava, ficava sempre novinha. E a gente comeu muita mandioca. Hoje meu pai está jubilado, o Jonathan esteve lá, viu a casinha que ele mora, tem o seu carrinho, mas é um homem de um grande coração, um homem que aonde ele chega, ele é abraçado, ele é amado, as igrejas por onde ele passou fazem festa para ele, e é um homem de Deus. Esse é o segredo do Evangelho. Agora você não venha me dizer, não, o pastor não tem que... Irmão, todo obreiro é digno do seu salário. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nem comecei a pregar ainda, já é 8 horas. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele está defendendo o seu apostolado. Aí ele começa, olha o verso 7, aí vou dar um pulo aqui, ou melhor, o verso 6, o que ele diz? O verso 5, desculpa. Ele falou, não, aí ele fala também da questão do casamento. Nós não temos o direito de levar conosco uma mulher, irmã. Não é? Depois no 6 ele falou, oh, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Paulo está dizendo, todos os outros apóstolos recebem ajuda, são sustentados pela igreja. Aí ele faz uma defesa, por que eu e Barnabé não? Ele diz, eu tenho direito. E aí ele começa a citar exemplos, né? Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. O boi está trabalhando ali, está trilhando o grão, deixa ele com a boquinha aberta, porque ele está trabalhando, ele vai comer alguma coisinha. Jesus falou, escute, o trabalhador é digno do seu salário. É claro, irmãos, que isso é uma... Às vezes tem pessoas, e eu falo, eu não tenho medo nenhum de falar, e a gente tem que esclarecer. Às vezes tem pessoas, principalmente visitantes, ou pessoas não crentes, que eles entendem o seguinte, que todo o dinheiro que vai para a salva da igreja vai para o bolso do pastor. Né, pastor Beto? Eles pensam assim, não, o pastor Beto já está, graças a Deus, jubilado, vai estar aí pregando. É assim ou não é? Pessoas acham, não, todo o dinheiro aqui, vou dar uma oferta de 20 pila, vai direto para o bolso do pastor. Você vai comprar um sorvete. As pessoas não têm noção de que a igreja tem uma estrutura. A igreja, irmão, para se manter aberta, ela tem um custo. E quanto maior a igreja, dependendo da sua localidade, ela tem que ser sustentada. E se a igreja, se os seus membros não contribuir, essa igreja não vai permanecer em pé. Ela até vai continuar no meu coração, no teu coração. Aí nós vamos se reunir na minha casa. Você imagina, irmão, se que eu também contribuo, não contribuo. Se você não abre a mão, não dá o dízimo, não entrega a sua oferta, final do mês não tem dinheiro, como é que vamos pagar luz, pagar os aluguéis? Hoje existe nas redes sociais, dia e noite, as pessoas batendo nas igrejas, batendo. E se você lê algum comentário, se você assiste, você vai ver que onde é que essas pessoas querem chegar, qual é o ponto delas? É o dízimo, é o dinheiro. Não dê dízimo, compra a cesta básica, dê o teu dinheiro para o necessitado. Verdade, pô, interessante, mas é uma oferta. Você não está dando, você vai dar para o necessitado, não vai ser o teu dízimo, você vai dar uma oferta, vai abençoar uma vida. Onde essas pessoas que a gente vê hoje querem chegar? Ao meu ver, fechar as igrejas. Isso é um espírito, irmão, marxista, que quer acabar, quer fechar a porta das igrejas. Pastor Leandro, se fechar a igreja, o que o senhor vai fazer? Irmão, eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou pregar a palavra.
Quando a gente lê o capítulo 9, a gente vai ver nitidamente Paulo dizendo, gente, olha, eu até abri mão, porque, irmão, ele tinha direito, mas ele viu que essa igreja aqui era complicada. Então Paulo diz assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou fazer umas tendas, eu vou costurar, eu vou me virar, para mim não causar problema aqui para esse povo. Não vou depender deles. Só que depois ele vai e escreve isso aqui que vocês estão lendo aí. Ele faz um monte de exemplo, irmãos, dizendo, fala sobre o boi, fala sobre o trabalho, não é sobre o que lavra a terra, que vai ter que gozar dos seus frutos. Paulo vai fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele vai dizendo, gente, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. É claro, irmãos, que tudo isso tem que ser administrado. A igreja tem uma administração. Se a sua não tem, você que me assiste pela internet, eu lamento. Porque as igrejas são autônomas. Cada pastor responde pela sua igreja. Se a minha igreja prosperar, mérito meu. Não é o mérito do líder que está lá em cima. Não. Se essa igreja prospera, cresce, é abençoada, mérito é do pastor, dos obreiros, dos membros da igreja, porque é os irmãos da igreja que sustentam esta obra. É a generosidade da igreja que faz a obra avançar. E um dia um colega perguntou, e aí como é que eu faço? Eu falei, em primeiro lugar, te cerca de pessoas inteligentes, te cerca de pessoas capazes, te cerca de pessoas que têm também um pouco de condição financeira e confia a essas pessoas. Parte da administração. Eu sou tão feliz aqui em Pelotas, irmãos, porque nós temos uma diretoria que praticamente administra a parte financeira da igreja. É verdade, não é? Os irmãos que são da diretoria aqui sabem. É ou não é? Eu estava internado no hospital e eles estavam fazendo fechamento, balanço. Eles fizeram todos os exames de conta, nota, tudo. E eu estava internado lá e eles mandaram uma foto, pastor, estamos organizando as coisas aqui. Por isso que eu prego a palavra de Deus, porque Paulo não diz o seguinte, aquele que pinta a igreja, que viva da igreja. Paulo não diz aquele que varre a igreja, Paulo não diz aquele que passa o dia todo esfregando. Não, Paulo diz aquele que prega. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Aí você pergunta, mas por que você prega, pastor, toda terça? Porque eu vivo do evangelho. E eu quero fazer jus àquilo que a igreja tem feito por mim. Porque a igreja, irmão, tem que valorizar o seu pastor. E eu não falo só de mim, falo do pastor da congregação, falo dos líderes de congregação, desde a pequena a maior. Tem que honrar o seu líder, irmão. Honrar aquele que se empenha. E eu posso falar aqui em Pelotas de boca aberta, de boca cheia. Essa igreja tem me honrado. Vocês têm me honrado nesse lugar. Vocês têm me honrado. Mas pastor, eu não fiz nada por ti, nunca te dei nada. Irmão, mas você tem sido fiel a Deus. E quando você faz isso, você está honrando o pastor, honrando a igreja, honrando o nome do Senhor. Agora eu estou pregando. Até estourei um pulmãozinho aí, mas eu continuo pregando. Toda terça eu estou aqui. Alguém diz assim, pastor, mas quando você prega toda terça, eu prego, irmão. Por quê? Porque há uma continuidade. E tem gente que sai de casa, está lá tomando banho, né, colocando perfume, se penteando, dizendo assim, eu vou lá hoje, porque hoje o pastor prega. E se você vem aqui numa terça e eu não prego, e vem na outra, você já vai dizer assim, o pastor não pregou. Então Paulo está dizendo, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Claro que os itinerantes pegaram também aí pegaram uma brecha nisso aí,
Mas a Bíblia também não diz aquele que só prega o Evangelho, viva do Evangelho. Mas vamos deixar essa parte para outro dia. Porque eu também amo os itinerantes, né? E eles pregam mesmo. E levam comida para muitas pessoas que às vezes, olha, irmão, já cheguei em igreja que se não fosse a pregação de quem estava chegando lá de fora, o povo estava atribulado. E é nítido quando você chega num lugar e vê uma igreja, um púlpito vazio. Eu sinto de cara, quando eu vou pregar numa igreja aí que me convido, que eu chego no altar, eu já olho para o culto assim, olho para o povo, tu já vê. Um dia eu fui pregar numa igreja, enquanto eu pregava, tinha um grupo de irmãs assim, e elas glorificavam sem parar. E eu disse, vamos abrir a Bíblia, e ela, glória, glória, glória a Deus, glória, aleluia, e usamos a palavra de Deus, e aquele barulhão, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. E eu fiquei pensando, tu consegue comer e falar ao mesmo tempo? Consegue falar de boca cheia? Quem consegue? Então assim, ó, não tem Bíblia. Ah, pastor, quer dizer que onde há movimento não tem Bíblia? Tem também, mas irmãos, a pessoa tem que comer a palavra. Primeiro come, irmão, depois tu agradece. Primeiro come o alimento, e se não tem alimento, aí a gente fica falando. Quer ver um casamento quando atrasa a comida, e todo mundo fala, e fala, e fala, e fala, e ninguém fecha a boca. Agora Paulo está se defendendo, meu Deus. Olha a polícia, 20 para as... já é 8h10, vamos ter que parar. Já passamos 10 minutos. Você que está em casa, nós vamos continuar na próxima terça. Você que veio hoje, Deus te abençoe. Então diga comigo, Paulo defendeu o seu apostolado. E defendeu que o obreiro que prega o Evangelho deve ser sustentado pelo Evangelho. Você concorda? Claro, irmãos, que isso dentro de uma organização, dentro de uma transparência. Não é? E pastor é assim, irmão. Eu sou pastor presidente, fiquei 1 ano em Mostardas e agora estou aqui 1 ano e 7 meses. Então eu estou começando. Então todo pastor, ele tem o seu salário. E é assim, ele vive com aquele salário que ele ganha. Não é, mas você quer dizer que se eu contribuo... Não, irmão, a igreja é um mecanismo gigantesco. Nós aqui mesmo, nós temos aluguéis, nós temos tanta coisa, mas Deus tem cuidado de nós. E eu quero que você continue orando, que você entregue a sua vida ao Senhor. O horário já foi, fique de pé, eu quero orar com você. E eu não posso deixar de pregar a palavra, né? E esta palavra nos traz esse ensinamento hoje. Tenha certeza de que Deus te chamou. Tenha esta convicção na sua vida. Tem alguém que quer uma oração e gostaria de uma oração específica pela sua vida, pela sua família? Levante a sua mão assim, eu quero orar por você. Pai amado, nós estamos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos que aqui estiveram nesta noite, ouvindo a tua palavra, Senhor. Este ensinamento que nós demos início, Senhor, os dias são difíceis, mas eu quero te pedir agora que o Senhor estenda a tua mão sobre a família, sobre a casa deles, que o Senhor tenha misericórdia também de nós, que sejamos edificados pela tua palavra a cada dia. Senhor, que não venhamos parar de pregar o Evangelho. Oramos agora pelos enfermos, oramos por aqueles, Senhor, que estão precisando de um milagre. Senhor, restaura a saúde da minha sogra, abençoa o pastor Alcimar também, que está internado. Senhor, faz uma obra na vida dele. Oramos também pelo pai do irmão Luciano, da irmã Rejane. Senhor, são tantas, irmã Iraí, que já está em casa. Restaura a saúde completa da tua serva. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, quinta-feira, não esqueçam, a campanha das mulheres continua. Mulheres na Torre de Vigia. Os irmãos das congregações, amanhã vocês também vão ter essa experiência aí, né? De culto às 18h30, oração. E no domingo, irmãos, todas as nossas igrejas, 18 horas, tá bom?
E vai terminar esse decreto no dia 2, dia do meu aniversário. Acho que vão liberar daí para sair de casa. Daí vocês tudo podem sair e lá em casa me levar um presente. Gostaram agora? Tá certo? Então, meus irmãos, no dia 7, anote aí, ó, dia 7 é um domingo. Nós vamos ter 2 cultos, de manhã e de tarde. Vai ser a ceia e também vai ser um culto de ação de graça pelas nossas vidas e por mais um ano de vida que eu estou completando. Eu vou completar no dia 2, mas nós vamos fazer isso no domingo. Eu creio que talvez vai estar mais liberado já aí para nós poder estar reunidos. O pastor Geraldino também, é bem provável que ele esteja de manhã conosco. Eu já até fiz o cartaz, mas não publiquei ainda, porque entrou esse decreto aí. Cada vez que o nosso presidente da convenção agenda comigo, entra uma bandeira aí. E entrou lá também Guaíba, porque ele faz aniversário dia 3, e eu faço dia 2, ele faz dia 3, e o Márcio também faz dia 2, junto comigo. Nós vamos comemorar junto aqui, agradecer a Deus, porque Deus me tirou, né, irmão, daquele hospital, e eu só tenho a agradecer a Ele. Todo dia que eu me levanto, eu digo: obrigado, Jesus, porque Tu me deu mais uns dias aí para ver a minha família, ver os meus irmãos, né, ver essa igreja amada. Vamos agradecer. A graça de nosso Senhor e o amor